Estamos começando mais uma edição do programa Entrevista da Tarde. Desculpe-me, por favor, fui pego de surpresa. O programa de hoje vai ser diferente do que a gente costuma fazer. Logo agora na abertura, eu vou conversar com o Dr. Sérgio Barros. Dr. Sérgio Barros é professor da universidade, ele ajudou a fundar 2 cursos de agronomia e também o de engenharia civil. É engenheiro agrimensor, ex-deputado federal, pré-candidato a deputado federal, agora pelo PSDB. Ele teve o primeiro mandato, conquistou o primeiro mandato em 98 pelo PDT, com o número 1, 2, 3, 4, e agora está no PSDB. Tá? Depois, no segundo bloco, eu vou conversar com o empresário Adriano Silva, presidente licenciado do sistema FIEAC. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PP, o partido do governador, o Partido Progressista. A terceira entrevista será com o presidente nacional do PSOL, o Juliano Medeiros. Isso mesmo. E o programa termina entrevistando o Isaac Ronald, presidente licenciado do SINSPEJAC, que é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Ele também é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Com apoio do AraSuper e do Aramix, eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Sérgio Barros, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer meu. Fico mais feliz ainda de saber que o senhor está mais jovem, mais elegante, cheio de vida. Que bom, né? Bondade sua, né? Mas eu que agradeço imensamente a você, a direção aqui da TV Rio Branco, né? E pelo trabalho que você vem realizando ao longo de tantos anos. Né? Legal. Você está de parabéns. E obrigado. Cumprimentando todos os teus ouvintes, aí, os teus telespectadores. Legal. Doutor Sérgio Barros, o senhor foi candidato em 98, a primeira vez já ganhou a eleição. Foi o 4º mais votado, uma votação esplêndida em 98. E aí depois, 4 anos depois, o senhor conseguiu fazer um bom mandato, mas o senhor, ao invés de disputar a eleição, o senhor quis subir um degrau, na casa mais alta, tentou chegar ao Senado. Obteve uma boa votação, acho que foi o mais votado no Juruá, mas não conseguiu a reeleição. Faltou um pouquinho. Pois é. Eu sei que já passou, mas, na sua opinião, o que faltou além dos votos? Vai na reta final. Falha na campanha? Eu vejo que nós tivemos um mandato que foi bem avaliado, nós dedicamos o nosso mandato todo o povo acriano, toda a sociedade, em todos os segmentos. Tanto é que o meu relacionamento com todas as gestões municipais foi de forma suprapartidária, nunca fiquei distinguindo este ou aquele, né? E após no final dos 4 anos, foi um conjunto de força dos partidos, na realidade, que me levaram a ser candidato ao Senado naquele momento, em 2002. Isso. Né? Eu tive uma certa resistência e no final acabei aceitando lá no último instante ser candidato ao Senado. Né? O senhor tinha uma reeleição praticamente assegurada, né? Com certeza, eu acredito que naquele momento teria. Né? E agora aconteceram alguns eventos ali que tivemos muito prejuízo. E um foi muito doloroso, que foi do nosso amigo, do nosso companheiro naquela época, o Delfonso Cordeiro, que também tinha um mandato muito bem avaliado. E era pré-candidato à reeleição. Que há 50 e poucos dias tivemos aquele acidente. Parece que foi ontem, mas já passaram 20 anos. Se passaram 20 anos, né? E de lá para cá a gente ficou um pouco afastado do processo político em função de várias situações pessoais, embora a gente nunca deixou de estar acompanhando à distância o processo político do nosso Estado. Sim, né? sim, com certeza. Aliás, eu exagerei e acabei induzindo ao erro. 18 anos. Foi em 2020, né? Foi 2020. Não, 2002. 2002 e dá 20 anos. 20 anos realmente. 20 anos mesmo. 20 anos. Exatamente. Né? Bom, no meio do mandato, o senhor, aliás, no ano seguinte, o senhor mudou do PDT, partido pelo qual o senhor foi eleito, para o PSDB. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que motivou o senhor a ir para o PSDB e o que mantém Sérgio Barros ainda até hoje no mesmo partido? Veja só, naquele momento, já no mandato de 99 até 2002, foi em função de uma conversação de todos os integrantes do próprio PDT e partes do PSDB,
que foi um consenso, né? Porque eu saí do PSDB, do PDT. Então fomos dentro de um consenso do PDT e do PSDB. Até porque tínhamos, naquele momento, os partidos faziam parte, que era da Frente Popular, Sim. onde elegemos o Jorge Viana e o senador Tião Viana, né? Então foi dentro dessa composição que depois eu fui para o PSDB. E o PSDB, quando fui ao PSDB, estava numa situação até meio crítica. O FHC estava com um índice muito baixo, né? Mas, de certa forma, eu acredito que nós fizemos o possível e contribuímos com o nosso mandato para o nosso Estado, em todos os segmentos da sociedade, sobretudo com todas as prefeituras também. Com qual motivação o senhor tenta agora voltar à Câmara Federal? Olha, veja só, eu digo para as pessoas que realmente eu vejo que eu sou muito corajoso, tá certo? Porque eu demorei a aceitar essa condição do convite. Sim. Em função de vários questionamentos, de pessoas aqui, acolá. De onde veio De todas as convite? pessoas. Então, todas as pessoas me convidando, porque teria que voltar para ser candidato ao Senado, ao governo, e ao federal, e assim por diante. Então, depois de muito esse tempo passou, e agora, no último instante, nós decidimos, tá certo, e aceitamos esse desafio, que não é fácil, é uma luta. Podemos dizer que vocês têm uma chapa forte, competitiva? Eu acredito que sim. O PSDB, eu quero aqui também agradecer de coração, tá certo, aos integrantes do MDB, tá certo, lá do senador Petecão, do PSD, do PSD do deputado Genilson, que todos me convidaram de forma muito carinhosa e respeitosa para que eu fosse para esses partidos, entendeu? E fiz visita a eles, nós conversamos, e eu agradeci a todos eles e continuo no PSDB. E nós temos hoje uma chapa que é competitiva, é forte. Não é? Tá. O que faz essa ligação tão forte entre o senhor e o PSDB? Olha, no momento que nós servimos como deputado federal e trabalhando pelo PSDB, tem várias realizações do projeto da social-democracia que foi conduzido naquela época pelo Fernando Henrique Cardoso, que nós concordamos, que foi conduzida por tantos outros lideranças a nível nacional, não é? E aí eu me integrei nessa condição, nessa caravana, vamos dizer assim, que é a favor do Brasil, a favor da sociedade, a favor do desenvolvimento, a favor de colocar a igualdade social, não é? Sem ter extremismo, quer seja de um lado ou do outro lado. Boa parte da imprensa, deputado, diz que tem tudo a ver entre PT e PSDB. Usa até aquela expressão lá do Teatro das Tesouras. Só que o PSDB acreano, exceto alguns casos isolados, sempre foi muito de centro de direita. Tá. O senhor, principalmente. Como é que o senhor encara essas afirmações? Como é que o senhor analisa tudo isso? Eu vejo que dentro do cenário nacional é muito complexo essa condição toda. Está aí. Vamos ver, por exemplo, os últimos anos da presidência da República na pessoa aqui do PT, não é? Eu acho que se você for pegar uma listagem lá, com o Ministério Público, Polícia Federal, prendendo tantos elementos que fazem parte do gerenciamento geral da União, do Estado brasileiro, foram todos para a cadeia, depois foram, de certa forma, lá pelo Supremo Tribunal Federal, foram isentados. É muito estranha essa condição. Eu vejo que política você tem que fazer com o clamor das ruas, política você tem que atender os bens da sociedade. Tá certo? Não é um projeto pessoal e particular. Precisamos fortalecer a sociedade como um todo. Não é? Precisamos fortalecer o município, o Estado, em consequência, a nação brasileira. Tá. Em nível nacional, o PSDB talvez vive hoje o seu pior momento. Desacreditado, não consegue emplacar um candidato. O Dória, que era o governador de São Paulo, que se apresentava como pré-candidato forte, não conseguiu, até já desistiu de tudo. Eduardo Leite tenta aí também ensaiar alguma coisa, mas não há nada de concreto. E muitos estados já se sentem prejudicados com tudo isso. Acreditamos que o Acre, o PSDB, pela sua própria natureza, eu acho que não vai ser atingido. Eu quero a sua opinião sobre isso. Olha, eu vejo que a sociedade brasileira, sobretudo os eleitores, não poderão estar, vamos dizer, rotulando este ou aquele em função de situações que ocorrem com um dos seus integrantes. Né? Nós tivemos umas prévias que foram realizadas no ano passado,
entre o governador João Dória e o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, e foi bastante tumultuada aquela condição, né? E no final acabou, vamos dizer assim, sendo esvairida ao longo desse ano todo. Estão dando alternativa. Infelizmente que ele entendeu o processo e retirou a sua candidatura. Então eu vejo que precisamos ver o pulsar das ruas, o calor das ruas. Entendi. E ali dentro do PSDB a nível nacional, eu estive também colocando que a nível dessa nossa pré-candidatura, em função de integrantes, membros da Nacional, lideranças maiores, estar pedindo para que eu colocasse o nome para disputar essa condição para federal, para ser candidato. Tá. A pergunta a seguir seria mais para o presidente, mas o senhor é do Executivo, já foi presidente também, certamente saberá responder sem nenhum problema. Sim. Quais são as metas do PSDB em termos de candidatura a deputado federal e também estadual? Olha, é fazer o possível para eleger deputados federais e deputados estaduais. Não é? Eu vejo que é possível o PSDB, pelos nomes que estão ali agregados, está certo? Do ex-reitor Minoru Quimpara, não é? Da Lana, que é filha do Raimundo Vaz. Normando Salles, está certo? Né? Tem também outras pessoas que vão integrar agora, que saem, vamos dizer, das fileiras da Polícia Militar, do Bombeiro ou da Polícia Militar, que também integram essa condição da candidatura federal e estadual. Né? Eu acredito que o objetivo é colocar deputados federais e estaduais. Esse é o objetivo também do Diretório Nacional do PSDB. O PSDB aqui voltará a ter um representante na Câmara Federal. Exatamente. Daria para eleger pelo menos mais uns 2 ou 3 deputados estaduais, na sua opinião? Eu acredito que sim. Eu acredito que a chapa que nós temos hoje de pré-candidatos a deputados estaduais, com certeza fará 2. Não é? Se forem todos bem votados, poderá fazer 3. E tem muita gente nova, muita gente com boas ideias ali, pessoas sérias, honestas e honradas, que poderá bem representar. Como é que ficou aquela situação entre a executiva regional e o deputado Luiz Gonzaga? Olha, é uma situação que está sendo discutida entre a executiva regional e a executiva nacional. Né? Eu defendo o maior número de candidatos, tá certo? Porque ele já está com mandato. O senhor defende o direito que ele... Não, sim, ele foi eleito também, né? Mas de qualquer maneira mantém um bom relacionamento com ele? Tem um bom relacionamento. Ele é o primeiro secretário da mesa diretora. Ele é o primeiro secretário. Não é um deputado Agora, qualquer. essa condição da operacionalidade dele como parlamentar, como primeiro secretário da mesa também, isso é o partido, a executiva que define essa condição, não é? Porque, quer queira ou não, nós precisamos, quer seja o federal ou estadual, ele precisa participar da vida orgânica do partido, quer seja a nível municipal, vereadores, estadual e também a federal. O senhor prima muito por essa relação, não apenas uma relação cartorial, mas uma relação de aproximação, não tem nem dúvida, né? Precisa ser, tá certo? Embora eu acredito é uma vida orgânica. Eu acredito que nessas eleições vai ser uma eleição diferenciada a nível nacional, não é? Porque teve tantas mudanças, quando abriu a janela, essas mudanças de um sair daqui, indo para lá, aquela condição toda, eu vejo que o importante do nosso eleitor é estar olhando para a pessoa, para ver quem vai representar lá na frente, até mesmo quase que independente de questões partidárias. Entendi. Não é? Acho que é muito forte essa condição de estar olhando para quem vai ser o seu representante, quer no âmbito estadual, quer no âmbito federal. Deputado, ontem o governo oficializou o que a gente já sabia, né? Inclusive, eu me referi a esse assunto na semana passada ainda, na minha coluna. Agora é oficial. A professora Márcia Bittar, ex-esposa do senador Márcio Bittar, do União Brasil, e ela do PL, será a pré-candidata a vice na chapa liderada pelo governador Gladson Cameli. E o pré-candidato ao Senado é deputado federal Alan Rick, do União Brasil. Isso dividiu a opinião em alguns partidos. O seu partido chegou a publicar nota, dando apoio total à pré-candidatura de Márcia Bittar. Outros partidos que já apoiavam a sua pré-candidatura ao Senado agora mudou como candidato a vice. Mas houve algumas reações por parte do PP, partido do próprio governador, contrário. E o PP explicou, não é que eles fossem contra a Márcia, é que eles acham que nessa altura do campeonato
deveria ser um nome de consenso do próprio governador, a opinião pessoal dele. Eles queriam preservar isso. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, veja, essa... O senhor apoia a nota do partido? Sim, porque apoiamos, porque na realidade, veja só, a situação de quem vai ser o vice né, do candidato a governo, Sim. de quem vai ser o primeiro e segundo suplente do candidato ao Senado, não é? Eu não sei se já ficou Sim. totalmente definido que será o Alan Rick, que eu acho um excelente nome. Não é? Eu vejo que é uma questão, por exemplo, que aí nesse último instante são as executivas dos partidos que se reúnem e definem. Não é? E é lógico, quer seja esse ou aquele nome, desse ou daquele partido que fosse definido como candidatura a vice-governador, Sim, sim. com certeza teria também crítica dos demais partidos que compõem essa coligação. Essa engrenagem, vamos dizer assim, isso é natural. Só para né? encerrar, o PSDB vai lutar para indicar o candidato a primeiro suplente? Olha, nós temos nomes bons, excelentes, né? Ali no PSDB, para ser o primeiro suplente, por exemplo, que está sobrando agora, né? Se é o Alan Rick, o deputado Alan Rick, né? Nós temos, por exemplo, lá vários nomes. E eu até arrisco citar aqui o nome do amigo e do médico, doutor Carlos Beirute, que é um nome respeitado em toda a sociedade, ex-vereador, ex-deputado estadual, que foi deputado estadual também. Não é? Então, eu vejo que... Empresário bem-sucedido. Eu vejo que nesse momento oportuno, eu digo aos nobres lá, membros da executiva, que levem um nome para essa situação. Porque os demais partidos também estão na mesma situação, querendo colocar o primeiro vice e o segundo, ou seja, o primeiro suplente e o segundo suplente. Né? Conversei aqui com o doutor Sérgio Barros, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Eu quero dizer que foi uma alegria enorme, primeiro, reencontrar, tá certo? Você que vem há tantos anos, tá certo? Desde a época também de 2000, né? Com esse programa retilíneo e com tanta audiência, não é? E eu quero dizer a todas as pessoas que estão nos vendo, tá certo, né? Da nossa determinação, dessa pré-candidatura, de poder ajudar a nossa gente, o nosso Estado, que tão bem me acolheu há 40 e poucos anos aqui. Então, esse é o nosso propósito. Muito então, o senhor já é mais acreano do que paulista? Sou mais acreano do que paulista, né? Exatamente. Legal. Boa sorte. Muito obrigado. Sucesso, tá bom? Beleza. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o presidente licenciado do Sistema FIAC, empresário Adriano Silva, pré-candidato a deputado federal pelo PP. Agora são 13 horas e 16 minutos no Acre. Até já.